Bom, nós vamos resolver aqui uma questão sobre valores esperados de operadores, né, no contexto da mecânica quântica. Nós vamos observar se esses operadores comutam ou não, né, com o Hamiltoniano e quais são as consequências dessa não comutatividade entre esses operadores. Bom, diz o seguinte: imagine que os estados 1 e 2 são autoestados de um operador hermitiano P qualquer. Considere o Hamiltoniano para esse sistema de dois níveis da seguinte forma. Então, a representação aqui do Hamiltoniano, né, que ele tem é I, H cortado ômega, tá bom? O projetor 1, 2, menos o projetor 2, 1. Tudo bem? Bom, nós já vimos que nós podemos fazer uma representação desse Hamiltoniano em uma representação matricial que fica da seguinte forma: 0 IH cortado ômega, que é o projetor 1, 2, menos IH cortado ômega, 0. Então, essa aqui seria a representação matricial deste operador. Encontre a... Aí ele diz o seguinte, onde ômega é real, né? Então, basicamente, aqui o ômega é um parâmetro real. Se inicialmente t igual a 0, né? Ou seja, o nosso ket 0 ele está no ket 1, né? Encontre a expressão para o sistema, o estado do sistema em tempos posteriores, quando o sistema evolui com H. Então, o operador evolução temporal, nós já estudamos aqui, ele é basicamente a exponencial de menos I H T sobre H cortado. Tudo bem? E aí o que a gente tem que fazer? Nós temos que escrever, como já vimos aqui, esse estado aqui como uma combinação linear, né, dos autoestados, né, do Hamiltoniano. Então nós vamos procurar aqui os autoestados de energia do Hamiltoniano e escrever esses autoestados de energia do Hamiltoniano, né, para poder aplicar o operador evolução temporal e saber o estado em tempos posteriores. Né? E aí ele pergunta o seguinte: encontre a expressão para o estado do sistema em tempos posteriores quando o sistema evolui com H. O sistema encontra assim um estado estacionário? Né? Então é isso que a gente vai ter que responder, se esse estado aí é um estado estacionário. Então, item A, nós vamos fazer a diagonalização desse Hamiltoniano. Então, o det de menos lambda IH cortado menos IH cortado menos lambda. Isso aqui tem que ser igual a 0, então o procedimento é tradicional. Os autovetores também saem de forma rápida, né? Ou seja, se lambda 1 igual a H cortado ômega, nós podemos fazer o seguinte. Então, o autoestado de energia é 1. Uma vez que nós normalizemos esse cara aqui, vai ser basicamente 1 sobre raiz de 2, ket 1 menos I sobre raiz de 2, ket 2. Né? Se fizermos agora para o lambda 2 igual a menos H cortado ômega, nós temos o seguinte. Ou seja, o nosso autoestado E2 vai ser igual a 1 meio de 1 menos mais, né? I sobre ômega 2 raiz de 2. Tá bom? Então esses aqui são os nossos autoestados do Hamiltoniano. Né? Então perceba que eles são combinações lineares dos estados 1 e 2, então portanto 1 e 2 não são autoestados do Hamiltoniano. Tá bom? Então, daqui nós podemos inverter essas expressões aqui, como nós já fizemos algumas vezes, e a gente pode encontrar que 1, né, é um meio da soma desses dois caras aqui. Então, ket 1 mais ket 2 de energia. Né? E o estado 2 também pode ser encontrado como sendo 1 sobre raiz de 2 é 1 menos E2. Tá bom? Então, para responder o item A, a gente vai aplicar aqui o operador evolução temporal elevado a menos I H T sobre H cortado no ket inicial. Mas o ket inicial é o nosso ket 1, que é escrito dessa forma em termos dos autoestados do Hamiltoniano. Então, é menos HT sobre H cortado. Vai ficar aqui 1 sobre raiz de 2 é 1 mais E2. Tá bom? Então, o nosso ket em tempos posteriores vai ficar basicamente menos I ômega t, que é a atuação desse rapaz aqui nesse autoestado produz o primeiro alto valor,
que é H cortado ômega, e a atuação desse rapaz aqui nesse outro autoestado produz menos H cortado ômega. Então fica E1 sobre raiz de 2 mais E elevado a I ômega t E2 sobre raiz de 2. Agora perceba como o nosso estado em tempos posteriores ele é uma combinação linear das duas funções E1 e E2, obviamente que ele não vai ser um estado estacionário. Para ser estado estacionário, perceba que um autoestado seria estado estacionário, digamos que beta fosse estado estacionário. A condição para que beta fosse estado estacionário é que ele seja basicamente proporcional a uma fase que dependa aqui basicamente de um termo de energia, né, em função de T sobre H cortado, digamos assim, vezes um autoestado de energia, o que não é o caso. Né? Então perceba que o nosso alfa de T não é estado estacionário. É um estado genérico, né? Não estacionário. Tudo bem? Tem bem. Existe para o mesmo sistema o terceiro observável O de x, que é 1, 2 mais 2, 1. Calcule o valor esperado de OX no estado inicial e calcule OX em tempos posteriores para t maior do que zero quando o sistema passa a evoluir com H. Aqui a gente vai usar novamente a representação matricial porque ela ajuda em sistemas de dois níveis. O nosso operador OX, como ele diz aí, é ket 1, 2 mais ket projetor 2, 1. Ou seja, representando esse cara em matrizes, a gente pode dizer que é 0, 1, 1, 0. Tudo bem? E o nosso estado alfa, ket alfa em tempos posteriores, nós podemos fazer um ajuste e deixar em termos de matrizes, colocando aqui o 1 e o 2, né, o E1 e o E2 na base de volta 1 e 2. Tá bom? Então, podemos fazer o seguinte, vai ficar E elevado a menos I ômega pronto, esse aqui seria o nosso ket em tempos posteriores escrito, né, na base 1, 2, que basicamente você vai usar aqui a soma das exponenciais, né, a fórmula de Euler para escrever senos e cossenos. Né, nós já fizemos isso aqui algumas vezes. Né. Então, esse ket aqui, alfa de t, representado em termos de matriz, você pode dizer que é cosseno de ômega t menos seno de ômega t. Tudo bem? Portanto, o valor esperado de OX, como função do tempo, vai ser O no alfa de t, né? Operador O, alfa de t. Né? Ou seja, cosseno de ômega t menos seno de ômega t, matriz 0, 1, 1, 0, vetor cosseno de ômega t, que é um vetor real, então não tem problema aqui de transpor e fazer o conjugado, né? Ou seja, o BRA. Quando você fizer essa continha aí, não é difícil mostrar que o valor esperado de OX como função do tempo vai ser menos seno de 2 ômega t. Portanto, o valor esperado do operador OX ele depende do tempo. Para confirmar isso daí, podemos calcular o comutador de H com O. Se o OX comutar com H, ele vai ser uma constante de movimento do problema, né? Um operador que se conserva. Então, nós podemos calcular H OX menos OX H. Né? Se nós fizermos essa continha aí, a gente vai ter o seguinte. Portanto, diferente de zero. Ou seja, H e OX não comutam. Se eles não comutam, o operador OX não é uma propriedade que se conserva no sistema. Tá bom? Tem C. Para um quarto observável OZ, 1, 1, 2, 2, né, verifique se esse observável é uma propriedade conservável ao longo do tempo. Né? Nós podemos fazer
de duas formas. Nós podemos calcular o valor esperado de OZ nesse estado genérico, né, como função do tempo. E nós podemos verificar se H e OZ eles comutam, né? Porque se eles comutarem, OZ vai ser uma grandeza conservada no problema. Se eles não comutarem, OZ não será uma grandeza conservada no problema, tá bom? Mas quem é OZ? A representação matricial de OZ é 1, 0, 0, menos 1. Por quê? Porque ele disse no problema que o nosso operador 1Z era o projetor 1, 1, menos o projetor 2, 2. Tá bom? Então, vamos lá calcular o comutador, né? H com OZ vai ser H OZ menos OZ H. Então a gente vai ter que fazer a seguinte multiplicação. Que é diferente de zero. Ou seja, H e operador OZ não comutam. Portanto, o operador OZ não é uma propriedade conservada no problema. Se nós calcularmos o valor esperado de OZ nesse estado como função do tempo, por exemplo, né? Ou seja, se eu pegar aqui alfa de t, OZ e um alfa de t, o que nós teremos? Nós teremos cosseno de ômega-t menos seno de ômega-t, operador 1, 0, 0, menos 1, calculado cosseno de ômega-t menos seno de ômega-t. Portanto, esse valor esperado aí do OZ como função do tempo vai ser cosseno de 2 ômega-t. Então isso aqui é mais um indicativo de que esta grandeza depende do tempo, né? O nosso estado não é estacionário, então essa grandeza depende do tempo, né? Portanto, mais um indicativo de que não é uma grandeza que se conserva no sistema. Tudo bem? Então, é isso.